Boa tarde, aqui nós estamos no auditório da Câmara Municipal de Alto Garças, com a presença do secretário de Finanças, senhor Paraguaçu, a presença da controladora interna do município, senhora Roseli, e do secretário de Esportes, senhor Marcos Paleiro. O objetivo dessa audiência é apresentar aos senhores a audiência pública de avaliação do cumprimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre referente a 2025. Levando em consideração que os relatórios já estão publicados no site do jornal ANM e logo mais poderão ver receita prevista e arrecadada e despesa fixada e paga, verificar os cumprimentos dos limites legais, como educação, saúde e pessoal. A forma de avaliação NDF é do Tesouro Nacional, o STN. Indicadores-chave são resultado primário, receita e despesa, situação do endividamento e limites legais, conforme já falado anteriormente. No que tange a receita, para cumprimento das metas e cumprimento da receita, nós temos aqui que podemos estar verificando no Transparência, nosso e agora sendo transmitido ao vivo. A receita prevista atualizada, foi atualizada em 1.708.000. Receita arrecadada, nesse caso daqui, foi 43.542.961,59. A receita tributária, no caso, podemos verificar que o imposto de renda equivale a 2.206.000, R$2.206.936,04. O ISSQN, R$1.562.179,15. Lembrando que a taxa, foi instituída a taxa de limpeza de resíduos, que também equivale ao valor de 447.000, uma vez que foi instituído esse imposto já no final, a partir do meado do exercício de 2025. Quanto às transferências, nós temos ali do Estado 14.079 milhões. Então, quer dizer que a gente consegue verificar a transferência do Estado, da União e do Fundeb também. Aqui estão mais a transferência da União, exceto fundo a fundo, onde a gente pode verificar o ITR, o FPM e tudo mais. A transferência fundo a fundo, no que tange, engloba a Fundo Nacional de Assistência Social, o SUS, a transferência da merenda escolar e o PENAT. A transferência do Estado, está prevista aqui, que é o ICMS, transferência do Estado, saúde do Estado, IPVA, educação do Estado e perdas de ICMS e CF Petróleo e assistência social do Estado. Então isso aqui está dentro dos limites constitucionais. Quanto às metas da despesa, a gente pode verificar que a despesa do pessoal ficou em torno de 21 milhões e a gente gastou em torno de 19 milhões com custeio. Então aqui também tem o resumo por órgão, vocês poderão verificar no relatório de transferência publicado no nosso site da Prefeitura. Vamos lá, quanto aos investimentos, neste momento não foram feitos muito investimento, porque a Prefeitura trabalhou com projetos, ainda está trabalhando com projetos para poder fazer os investimentos. Então, no exercício de 2025, não houve muito investimentos. O resto a pagar foi anulado em torno de 1.221.614.000. Esses foram, quando falo resto anulado, é que vem de exercício anteriores. As metas fiscais, como receita e despesa primária, elas ficaram dentro dos limites constitucionais, E o resultado positivo, no momento a gente não tem nenhum resultado negativo, igual aqueles ele demonstra aqui, porque o resultado positivo é a sobra de recursos para pagar a dívida e manter equilíbrio fiscal.
Resultado negativo, gastos maiores que a arrecadação primária de risco fiscal. E isso não aconteceu no município de Alto Garças, no exercício do município. Já vista também que a gente empenhou bastante despesa de exercícios anteriores, né? Isso também impediu que se fizesse algum investimento com recurso próprio. Quanto à receita primária, né? Então ela ficou bem superavitária, ficou tranquila para o município de Alto Garças. Então bem tranquilo, né? Porque tem um gráfico demonstrando. A despesa também primária tem a despesa financeira de 1,7 milhão. Então ficou bem tranquilo as arrecadações da prefeitura em relação aos gastos que foram efetuados. O resultado primário está aqui demonstrado, né? Então não houve déficit orçamentário, então está bem tranquilo. Vocês podem ver bem limitado, essa aqui é uma síntese nos relatórios que estão sendo publicados, que foram publicados também. Quanto à dívida, a gente aqui tem aqui uma panorâmica, né, dívida consolidada. Essa primeira de cima ela é de precatórios, né, que a gente tem precatórios que vão ter que ser pagos nesse exercício, mas que já foram inscritos no exercício de 2025. Não refere-se àqueles precatórios que eram de exercícios anteriores que foram pagos em 2025 no valor de mais de 2 milhões. A disponibilidade de caixa tranquila para isso daí. E 988 é a nossa dívida consolidada com o INSS. Então, a dívida consolidada a gente tem que pagar, foi parcelado, né? E nessa dívida de cima também tem a dívida da OS que foi parcelada. Então, resta algumas parcelas referentes ao exercício de 2024 que não foram pagas, mas foram parceladas. Limites legais. Ensino. Então, de acordo com o ensino, aplicação do desenvolvimento do NDE, foram gastos 26,37%. Porém, pode ser que na hora de avaliação do Tribunal de Contas, ele venha glosar algumas despesas, ou então inserir também algumas despesas. Pode ficar maior ou pode ficar menor o gasto com a educação. Aplicação do Fundeb ficou em torno de 93,05%. Então, quer dizer, dos 100%, isso daí é exceto superávit financeiro. Então, ficou em torno de 93,5%. Quer dizer, quase sua totalidade foi paga com o recurso do Fundeb aos profissionais da educação. Aplicação em salões de serviço público. Isso daí não é 32,70%. Não refere-se a recursos vinculados, somente transferências constitucionais como ICMS, IPVA, ITR e recursos próprios como IPTU, Imposto de Renda. Então, o município de Alto Garças, no exercício de 2025, gastou 32,70%, exceto os recursos vinculados. Despesa com o pessoal ficou em torno de 44,04%. Pode ser que o tribunal apure para mais ou para menos, depende do que pode sim ser considerado, né, como gasto de pessoal. Limite de gasto, isso aqui é somente do pessoal do executivo. Como nossos dados são consolidados, né, então o limite de gasto para o pessoal do Poder Legislativo, demonstrando no sistema, está em torno de 2,71%. Abaixo do limite permitido, então está bem tranquilo os gastos com o Poder Legislativo. Essa audiência foi bem breve, porque a gente está com o pessoal aqui da Câmara que estão ausentes devido a estarem no velório, mas a nossa apresentação neste momento é para apresentar para vocês o relatório. Não tem esse pessoal para questionar. Passo a palavra para o Marcos, se o Marcos quiser fazer alguma explanação em relação a esses poucos dias, né, de mandato, né, que você teve, né, também as dificuldades, pode estar falando também. Boa tarde a todos. Pode perguntar bem. Você fica segurando. Segure, aperta e solta. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui nessa audiência pública. Bom, falar um pouquinho da experiência aí
nesses 4 meses para 5 meses aí de efetivo aí na Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, e comentar com meus colegas aqui da dificuldade um pouco das questões dos recursos, né? Apesar da Prefeitura estar um método rígido aqui para a gente conseguir cumprir, primeiramente, com as dívidas e as pendências do ano anterior ainda, de 24 para 25, a gente está tentando fazer o máximo possível, principalmente em busca de recursos para fazer as questões de obras no setor do esporte, que é o que a gente está mais precisando no momento, né? A questão da infraestrutura do esporte está um pouco precária, né? Mas eu creio agora com esse novo orçamento que a gente consiga dar uma melhorada e consiga desempenhar um trabalho melhor nessas questões de ampliar um pouco os nossos espaços esportivos e criar um ambiente um pouco melhor. A princípio, o balanço que eu tenho é apenas são essas questões, as questões administrativas da pasta estão todas tranquilas, é só mesmo as questões das infraestruturas mesmo do município que a gente está buscando tentar melhorar e conseguir concluir algumas obras que ficaram para trás, né? Denaí Ribeiro, Chiquinho Carreiro, tem muitas coisas que ficaram para trás. A princípio era só isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Então, em relação ao balanço orçamentário, nós podemos verificar que foi uma dotação inicial de 110 milhões, uma previsão inicial no orçamento. Lembrando que, no caso da arrecadação bruto, né, nós arrecadamos um orçamento superavitário em torno de 4 milhões acima do valor estimado. Então, quer dizer que foi bem tranquilo para nós. E neste momento eu agradeço a todos e torno a audiência encerrada, mas poderão fazer pergunta através do site ou encaminhar ao município e estarem verificando os relatórios. Muito obrigada pela participação de todos.